Professor Carlos Augusto, no Papo de Matemática. Hoje vamos ver o cálculo de áreas do quadrado, retângulo, trapézio e do círculo. O cálculo de área do quadrado é mais simples, é lado vezes lado. Qual é a área do quadrado? Lado vezes lado. 5, nesse caso aqui, 5 vezes 5. 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 o quê? Centímetro vezes centímetro, centímetro ao quadrado. Lembrando, área é sempre ao quadrado. Se fosse volume, teria mais uma dimensão aqui. Se fosse volume, seria o cubo. Mas volume nós vamos ver numa próxima aula. Aqui, área do retângulo. A área do retângulo é o quê? Base vezes altura. A base aqui vale 7 e a altura vale 4. Quanto vale essa área aqui? 7 vezes 4? 28. 28 o quê? Centímetro vezes centímetro. Centímetro ao quadrado. O trapézio. Área do trapézio, base vezes altura dividido por 2. Então, a área desse trapézio é o quê? Base maior, 12. Mais base menor, 3. Vezes a altura. A altura a gente não tem. Temos que calcular essa altura aqui. Como é que a gente calcula essa altura? Nós temos um ângulo de 60, cateto oposto e hipotenusa. Então, o que a gente calcula? O seno, certo? O seno de um ângulo é o quê? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Quanto vale o seno de 60? O seno de 60 ele vale raiz de 3 sobre 2. Quanto vale o nosso cateto oposto? Nosso cateto oposto é a nossa altura. E a hipotenusa? A hipotenusa vale 2. Aqui nós podemos cortar. Quanto que sobrou de altura? A altura vale raiz de 3. Então, aqui vale raiz de 3. Isso tudo dividido por 2. Beleza? Então, quanto vai ficar nessa altura nossa aqui? Essa nossa altura, deixa eu tirar aqui. Essa nossa altura vai valer 12 mais 3, 15. Raiz de 3 dividido por 2. Nossa altura vale quanto? 15 dividido por 2, 7,5 raiz de 3 metros quadrados. Não pode esquecer o metro ao quadrado. Beleza? Vamos fazer esse próximo aqui, ó. É um trapézio também. Base maior, 8. Mais base menor, 5. A altura. A altura, nesse caso aqui, ele não nos deu, né? Vamos ter de calcular também. Como é que a gente pode calcular essa altura aqui, ó? Nós podemos pegar aqui, ó, e fazer Pitágoras aqui, ó. Daqui até aqui tem 5. Então, daqui até aqui também tem 5. Nós descemos fizemos 90 graus aqui, então aqui vai ter 5. Quanto vai sobrar aqui? 3. Concordam? Beleza, então. O triângulo perfeito, não vou nem fazer Pitágoras aqui. O triângulo perfeito, os catetos medem 3 e 4. A hipotenusa 5. Então aqui vai valer 4. Beleza? Quando nós vamos estudar Pitágoras, nós vamos fazer muito macete aqui. Isso tudo é dividido por 2. Quanto vale essa área aqui então? 8 mais 5, 13 vezes 4. Dividido por 2. Vamos cortar esse 2 com esse 4. Sobrou 2 aqui. Quanto vai valer essa área, então? 13 vezes 2, 26. 26 metros quadrados. Vamos fazer o círculo agora. Vamos suspender aqui. Vamos devagar aqui, suspendendo o círculo. O círculo. A área do círculo é o quê? πr ao quadrado. Quanto vale π? 3,14. O raio aqui vale 3, está ao quadrado, 3,14, 3 ao quadrado é 9, 3,14 vezes 9, dá quanto isso? 28,26 centímetros quadrados. Aqui, πr ao quadrado. Então, vamos lá de novo. 3,14 vezes... Aqui o diâmetro vale 16. Eu quero só o raio, certo? Então vai valer 8. O raio é metade do diâmetro. 3,14 vezes... Quanto é 8 ao quadrado? 64.
Então a área desse círculo aqui vai valer o quê? 3,14 vezes 64. Dá 200,96 centímetros quadrados. Aqui nós temos um desenho de vários quadradinhos, cada quadradinho com 1 centímetro de lado. Então como é que a gente faz essa área aqui agora? Vamos fazer aqui, ó. Nós temos 1, 2, 3, 4, certo? 4 de altura. Vamos botar aqui do lado aqui, ó. 4 de altura. E aqui nós temos quanto aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de base, né? Isso aqui é um retângulo. Vocês concordam comigo? É um retângulo? Então, a área do retângulo aqui, né? Base vezes altura. A área do retângulo, 6 vezes 4. Cada um vale 1 centímetro. A área desse desenho todo aqui tem quanto? 24 centímetros quadrados. Bacana, né? Fácil. Vamos fazer um exercíciozinho diferente agora, com enunciado, já que pode cair em algum concurso, tá? Sabendo que a área de um quadrado é 49 centímetros quadrados, qual é o seu perímetro? Vamos calcular o perímetro desse quadrado. A área do quadrado, ele nos forneceu 49 centímetros quadrados. Vamos anotar. Qual é a fórmula da área do quadrado? É lado ao quadrado, certo? Ou lado vezes lado. A área, ele nos forneceu. Vamos substituir aqui, ó. A área é 49. Isso é igual ao lado ao quadrado. Quanto que vai valer o lado, então? Vai valer a raiz quadrada de 49. Esse expoente passa para lá como raiz quadrada. Quanto é a raiz quadrada de 49? 7. 7 o quê? 7 centímetros. Ele quer o perímetro, ele não quer o lado. Ó. Ele quer o perímetro. Quanto vale o perímetro? 4 vezes o lado, né? São 4 lados. Então vai ser 4 vezes 7. O perímetro vale quanto? 28 centímetros. Vamos para o próximo. Qual é a área de um círculo de raio 7 centímetros? Vamos lá. A área do círculo é o quê? Πr ao quadrado. Ele quer saber, π vale 3,14, o raio 7 ao quadrado. 3,14 vezes 49. 153,86 centímetros quadrados. Vamos para o próximo. Um disco tem raio de 4 metros. Calcule seu comprimento e sua área. Vamos lá, então. O disco ele tem raio... Vamos botar a primeira fórmula aqui. Πr ao quadrado. Π vale 3,14. O raio vale 4 ao quadrado. 3,14 vezes 4 vezes 4, 16. A área então vai valer quanto? 3,14 vezes 16. 25,12. Metros quadrados. E o comprimento? Calculamos a área, ele pediu o comprimento também. O comprimento da circunferência, ele é o quê? Esse 2, ó, ele vem para frente agora. Vai ficar 2πr. Comprimento da circunferência, 2 vezes 3,14. 6,28. Vezes o raio, que é 4. Então, qual é o comprimento dessa circunferência? 50,24 metros. Vamos para o próximo. Calcule o comprimento da circunferência cuja maior corda mede 15. O que significa isso aqui? Ó? A maior corda. A maior corda significa o diâmetro. É a maior parte que pode ter na circunferência, certo? Ó, o círculo está aqui. Temos várias cordas nele. Qual que vai ser a maior? A maior é a que está no meio. A maior corda, então, é o diâmetro. Beleza? Então, vamos lá. Calcule o comprimento da circunferência. A forma do comprimento da circunferência, a gente acabou de fazer. 2πr. Então, vai ser 2 vezes π, 6,28. Vezes r. O diâmetro vale 15. O raio, então, vai valer metade, né? 7,5. 6,28 vezes 7,5, 47,10 centímetros. Beleza?
Vamos para o próximo. Vamos subir aqui. Estamos quase acabando. Uma circunferência tem 12,56 metros de perímetro. Calcule a sua área. Beleza. O perímetro dela é a mesma coisa que a circunferência, certo? Então, a circunferência é o quê? 2πr. A circunferência vale 12,56. 2π é a mesma coisa que o quê? 6,28 vezes o raio. Então, o raio vai ser o quê? 12,56 dividido por 6,28. Quanto vale esse raio? 2 metros. Ele quer o quê? Ele quer a área. A área da circunferência é o quê? πr ao quadrado. A área vai ser o quê? π 3,14 vezes o raio ao quadrado, vezes 2 ao quadrado. A área vai ser 3,14 vezes 4. A área vai ser 12,56 metros quadrados. Vamos para o último exercício. Agora tem um desenho aqui para a gente poder fazer. Vamos para o último exercício. A área da sala representada na figura, ele está fazendo uma pergunta para a gente. Nós temos o que aqui? Ó? Temos... Aqui vale 5, aqui vale 3, aqui vai valer quanto? Vai valer 5 também. Primeiro a gente tem que identificar que tipo de desenho é isso aqui. Se isso aqui é um quadrado, se isso aqui é um retângulo, vamos identificar. Aqui vale 5, aqui vale 3. Aqui vai valer quanto esse pedaço aqui? Ó? Eu puxei uma linha, fiz 90 graus aqui. Então aqui também vai valer 5. Ó. Isso tudo aqui vale 3. Aqui vale 2, então esse pedacinho aqui vai valer 1. Tá? Aqui vale 5, isso tudo vale 7, aqui vale quanto? Aqui vale 2. Então aqui é um quadrado. 2, 2, 2 e 2. Então nós temos um quadrado aqui, vamos chamar aqui de área 1, e aqui nós temos um retângulo, vamos chamar aqui de área 2. A área 1 vale quanto? 2 vezes 2, né? Que é a área do quadrado. A área 1, 4 metros ao quadrado. E a área 2 vale quanto? É um retângulo, base vezes altura. 5 vezes 3. A área 2 vale quanto? 5 vezes 3, 15. 15 o quê? 15 metros ao quadrado. A área total é o quê? É a área 1 mais a área 2. Quanto vale essa área total, então? 4 mais 15, que dá o quê? Área total, 19 metros quadrados. Tranquilo. Na próxima aula a gente vai ver outras áreas. Pessoal, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.